Essa é, sem dúvida, uma das histórias que mais amo na Bíblia. Uma mulher que vivia dias sombrios numa terra assolada pela fome, com um filho para alimentar e um futuro incerto. Sem ter quase nada, apenas um punhado de farinha e um fio de azeite, ela estava à beira do fim, quando um pedido inesperado chegou até ela. O profeta Elias aparece e pede que ela divida o que restava para viver. Imagine só, entregar seu último sustento em troca de uma promessa, acreditando que Deus multiplicaria aquilo que parecia impossível. Você faria isso? Confiaria quando não há mais nada, além de uma promessa impossível de um Deus invisível? Onde está nossa fé? Em tempos de dúvida e medo, o que faríamos se estivéssemos no lugar dela? Naquela época, o povo de Israel vivia uma de suas fases mais sombrias. Os campos antes férteis haviam se tornado terrenos secos e rachados pela ausência de chuva. As plantações não cresciam, o gado perecia e as árvores, em sua maioria, estavam sem folhas, como se a vida tivesse abandonado cada uma de suas raízes. O céu se mostrava inclemente e o solo não respondia com o sustento necessário. Era como se a própria natureza estivesse em luto, e os dias pareciam intermináveis, com a poeira e o vento seco dominando o ar. Essa severa seca não apenas privava as pessoas do alimento físico, mas parecia corroer a esperança, deixando o povo entregue ao desespero, como descreve o Salmo, capítulo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Essa seca também é mencionada em 1 Reis, capítulo 17, versículo 7, onde diz: Sucedeu que, passados dias, a torrente de Querite secou, porque não tinha havido chuva na terra. A fome não discriminava, atingia desde os nobres até os mais pobres, criando um cenário onde cada pessoa se via pressionada a lutar pela sobrevivência. A escassez se agravava de forma alarmante e o povo já começava a perder a fé em dias melhores. As famílias tentavam racionar o pouco que lhes restava, mas à medida que o tempo passava, as provisões se tornavam insuficientes. Muitos que antes tinham suas terras e plantações, agora dependiam de esmolas ou buscavam qualquer alimento que pudessem encontrar. O livro de Lamentações, capítulo 4, versículo 4, retrata essa aflição ao dizer: A língua dos que mamam pega-se pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém lhe o dá. Nesse cenário de desolação e incerteza, estava uma mulher que conhecemos como a viúva de Sarepta, mencionada em 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Ela era uma mãe solitária, sem marido para dividir os fardos, e sua vida já havia sido marcada pela perda e pela escassez. Sua única preocupação era seu filho, que dependia dela para o mínimo que ainda podiam ter. No entanto, com a seca que devastava toda a região, ela também se via desprovida de quase tudo. Sem campos próprios e sem recursos, a viúva de Sarepta se via obrigada a viver cada dia como uma batalha silenciosa, sem garantia de vitória. O pouco que restava em seu lar era quase insuficiente para manterem-se vivos, mas com a força de uma mãe, ela resistia, mesmo com a certeza da dificuldade que os rodeava. A cada dia, a viúva de Sarepta acordava sabendo que suas provisões se esgotavam e que a qualquer momento poderia encarar a realidade do nada absoluto. Quando olhava para seu filho, seu coração doía e seu espírito se inquietava. Pensava no sofrimento dele, em sua fragilidade, e se perguntava até quando ele poderia resistir. Mas mesmo em meio a tanta angústia, algo dentro dela ainda a impulsionava a continuar, embora sua fé estivesse enfraquecida. Como descrito no Salmo, capítulo 130, versículo 1, Das profundezas a ti clamo, ó Senhor.
Ao sair de casa pela manhã, a viúva de Sarepta olhava o horizonte com o olhar de quem busca um milagre. Os campos secos e o céu sem nuvens tornavam a busca por água e alimento uma tarefa quase impossível. Cada passo que ela dava em busca de qualquer recurso parecia um fardo pesado, como se as próprias forças a estivessem abandonando. Cada rosto que ela encontrava pelo caminho refletia o mesmo desespero, a mesma fome que a atormentava. A região de Sarepta, como tantas outras, era agora um lugar onde a vida parecia ter se extinguido, deixando apenas a miséria e a tristeza para serem compartilhadas. Para a viúva de Sarepta, sobreviver a cada dia era um milagre, mas ela começava a questionar o que Deus desejava para sua vida. Por que permitir que uma mãe solitária, que já havia perdido tanto, enfrentasse também essa prova? O livro de Jó, capítulo 23, versículo 10, traz palavras que refletem bem seu dilema. Mas ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como o ouro. Ela não sabia se conseguiria resistir até o fim daquela provação, mas cada amanhecer a lembrava de que, enquanto respirasse, continuaria em frente, movida pelo amor ao filho e por uma fé quase apagada. O pouco que restava em sua despensa era guardado como um tesouro, mas a viúva sabia que logo teria que encarar a realidade da fome. Ela olhava para a farinha que sobrava e para o último fio de azeite com um aperto no coração, sabendo que, em breve, aquele pequeno sustento se acabaria. Esse cenário de desespero e incerteza permeava cada instante de sua vida, e a solidão tornava essa luta ainda mais pesada. Sem saber, ela estava prestes a viver um encontro que transformaria para sempre o curso de sua vida e sua visão sobre a fé e o poder divino. Aquela viúva, já marcada pela perda e pela luta pela sobrevivência, seguia sua rotina com a força de quem não tem opção. Ela, que havia perdido o companheiro de vida, agora carregava a responsabilidade de cuidar sozinha de seu filho. A vida sem o apoio de um marido era árdua, pois naqueles tempos as viúvas enfrentavam isolamento e muitas vezes a exclusão da sociedade. Sua luta diária não era apenas para garantir o pão, mas para proteger a esperança que ainda restava em seu coração. E embora soubesse que o desfecho da fome era inevitável, algo dentro dela ainda se agarrava a uma tênue faísca de fé, como uma chama que vacila ao vento. No livro de Salmos, capítulo 69, versículo 3, está escrito: Estou cansada de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Essas palavras para ela eram um reflexo direto de sua alma cansada, mas perseverante. Com seu filho ao lado, ela encontrava uma razão para continuar, mesmo com o fardo que carregava no peito. Ele era o laço que a conectava à vida, a âncora que, de alguma forma, a mantinha presa ao desejo de resistir. Para ela, a visão do menino, ainda inocente e frágil, era um constante lembrete de que sua luta não podia parar. Cada gesto de carinho, cada olhar, era também um compromisso de proteção. Ela sabia que ele dependia dela, e isso a movia a se levantar todas as manhãs, a buscar forças onde parecia não haver mais. A dor do sacrifício era real, mas o amor que sentia pelo filho tornava sua persistência ainda mais extraordinária. Quando olhava para ele, seus pensamentos se misturavam entre o desejo de o ver crescer e o medo de não conseguir sustentá-lo por muito mais tempo. Esse sentimento de desespero e amor misturados ecoava as palavras de Lamentações, capítulo 3, versículo 55. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. O pequeno lar da viúva, simples e desprovido de luxos, se tornava a cada dia um local onde o silêncio e a solidão eram seus únicos companheiros. A farinha e o azeite que restavam eram seus últimos recursos, e ela os mantinha guardados como tesouros preciosos. O que sobrava era tão pouco que ela se via racionando cada porção, como se fosse possível esticar aquele sustento por mais dias.
O coração dela doía a cada refeição preparada, sabendo que em breve até mesmo aquele alimento escasso chegaria ao fim. Aquela mãe, que deveria oferecer fartura e conforto, agora vivia a aflição de ver a despensa esvaziando-se rapidamente. Contudo, mesmo com o desânimo batendo à porta, algo nela ainda resistia, uma faísca de esperança que teimava em se manter acesa, mesmo em meio a tamanha escuridão. Suas orações eram constantes, ainda que silenciosas, como uma súplica para que Deus olhasse para sua aflição. Em sua solitude, aquela viúva vivia uma fé que era ao mesmo tempo frágil e intensa, um fio tênue de esperança que resistia a se romper. A Bíblia nos ensina no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ela não conhecia todas as respostas para suas dúvidas, mas dia após dia repetia para si mesma que havia uma razão para ainda estar ali. E embora seu coração estivesse pesado e sua fé quase apagada, aquele fio de esperança era suficiente para mantê-la em pé, como um segredo guardado entre ela e Deus. Sem saber, a viúva estava prestes a encontrar uma razão para continuar, um propósito maior que mudaria não apenas seu destino, mas também a força de sua crença. Em um dia que parecia igual a todos os outros, aquela viúva estava recolhendo alguns gravetos, preparando-se para uma última refeição com seu filho, quando um estranho apareceu em seu caminho. Como nos conta 1 Reis, capítulo 17, versículo 10, o profeta Elias, guiado pela orientação do Senhor, chegou à porta dela em Sarepta. Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente, dizia o versículo anterior. Quando Elias se aproximou e pediu um pouco de água, a viúva, apesar da escassez, prontamente se dispôs a buscar o que ele pedia. No entanto, quando ele acrescentou um pedido por um pedaço de pão, a mulher sentiu-se tomada por um conflito interno profundo, pois não sabia como poderia sustentar um estranho, quando o pouco que restava era apenas para ela e seu filho. Com uma honestidade dolorosa, ela explicou a Elias que o que possuía era apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição antes de enfrentarem a fome que ameaçava suas vidas. Aquela pequena provisão era tudo o que ela tinha, e a ideia de dividi-la com um desconhecido parecia impossível. Como descrito em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, a viúva declarou: Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Suas palavras eram uma expressão da desesperança que sentia, da dor de uma mãe que vê o fim se aproximando para si e para o filho que tanto amava. No entanto, Elias, com o olhar firme e a convicção de quem carrega a palavra de Deus, lhe disse para não temer. Ele a encorajou a preparar o pão, pois o Senhor de Israel prometera que a farinha e o azeite jamais se esgotariam enquanto durasse a seca. Era um pedido que desafiava a lógica e a compreensão humana. Mas a viúva sentiu algo nas palavras de Elias, uma autoridade e uma paz que pareciam vir diretamente do próprio Deus. Como nos ensina Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O profeta transmitia a ela uma fé que ultrapassava o entendimento, uma confiança em que Deus proveria, mesmo quando tudo indicava o contrário. Aquele momento foi o ápice de um dilema entre a lógica e a fé. Aquela mulher que por tanto tempo se guiara pela sobrevivência, agora era convidada a abrir mão do que considerava o último recurso de vida, em troca de uma promessa que parecia intangível. E diante daquele homem que se colocava ali em nome do Senhor,
A viúva sentiu-se chamada a dar um passo de confiança que exigia não apenas coragem, mas uma entrega completa à palavra de Deus. Suas mãos, que se preparavam para moldar o último pão, agora eram mãos de fé, e em seu coração brotava uma pequena esperança, quase imperceptível, de que Deus estava presente ali, vendo sua luta e ouvindo seu clamor. A decisão de compartilhar o pouco que tinha com um desconhecido trouxe uma inquietação profunda ao coração daquela viúva. Sua mente oscilava entre o medo de perder o último sustento e a tênue esperança de que talvez a promessa de Elias fosse verdadeira. Ela olhava para o punhado de farinha na panela e para o restante do azeite na botija, sabendo que aquelas pequenas porções representavam a última segurança para ela e seu filho. Cada pensamento se tornava uma batalha, e cada vez que ela ponderava sobre a escolha, sentia que estava prestes a se lançar no desconhecido. Como uma mãe, o instinto lhe dizia para proteger o filho a qualquer custo, mas havia também uma voz suave e persistente, como se fosse o próprio Deus falando, que a encorajava a confiar. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, ela responde a Elias: "Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos." A viúva sabia que sua escolha não era fácil e que poderia ser incompreendida por muitos. Afinal, o que significava abrir mão do último alimento quando a necessidade era tão urgente? Sentia-se como alguém a ponto de abandonar o chão firme para caminhar sobre as águas, sem garantias, mas movida por uma fé que ela mesma ainda não compreendia completamente. No entanto, cada vez que olhava para Elias, sentia uma paz inexplicável, algo que lhe dizia que aquela decisão era mais do que uma simples questão de pão e azeite. Era uma prova de fé, um convite para confiar no poder de Deus acima das limitações da realidade. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, Elias afirma: "Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra." Ao se aproximar do jarro de farinha e da botija de azeite, a viúva lembrava das histórias que ouvira sobre o Deus de Israel, o mesmo Deus que guiara seu povo pelo deserto, alimentando-os diariamente com maná. Seria possível que esse Deus estivesse agora cuidando dela? A promessa de Elias ecoava em sua mente como uma resposta aos seus anseios mais profundos, mas a insegurança ainda era forte. Ela hesitava, com receio de que, ao dar o último pedaço de pão, estivesse condenando a si e ao filho. Mesmo assim, algo dentro dela a impulsionava, como se o próprio Deus estivesse lhe dizendo para confiar. Finalmente, em um ato de coragem e confiança, ela decidiu entregar o pão ao profeta. Sentiu o peso daquela decisão, como se estivesse entregando parte de si mesma, mas ao mesmo tempo experimentou uma leveza, uma paz que surgia ao perceber que havia confiado sua vida nas mãos de Deus. Ela não sabia como, mas acreditava que o Senhor, que sempre cuidara de seu povo, também cuidaria dela e do seu filho. Essa decisão era um gesto de sacrifício, mas também de esperança. E ao estender o pão a Elias, a viúva dava um passo que marcaria o começo de algo grandioso. A entrega dela ecoava as palavras do livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1. "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." A viúva não podia prever o que viria a seguir, mas sua escolha de confiar era por si só uma vitória sobre a dúvida e o medo. Aquele momento em que colocou a fé acima das circunstâncias a conectava de forma especial com o Deus que tudo vê. E assim, com o coração entregue, ela aguardava para ver o desfecho dessa escolha. Sem saber, estava prestes a presenciar a mão de Deus atuando em sua vida de forma milagrosa e inexplicável, uma intervenção que transformaria seu lar e sua fé para sempre.
Quando aquela viúva estendeu o pão para Elias, ele a olhou com a firmeza de quem compreendia o sacrifício que ela acabara de fazer. Elias, guiado por uma convicção divina, reafirmou a promessa que Deus havia dado a ele. A farinha na panela e o azeite na botija não se esgotariam até o dia em que a chuva voltasse à terra. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, Elias declarou: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aquela promessa parecia impossível aos olhos humanos, pois não havia lógica que explicasse como um jarro de farinha e uma botija de azeite poderiam durar indefinidamente. Ainda assim, Elias falava com a segurança de quem tem fé inabalável. E a viúva, que acabara de dar o pouco que tinha, agora se via diante de uma promessa que desafiava sua compreensão. Em Marcos, capítulo 9, versículo 23, lemos as palavras de Jesus: tudo é possível ao que crê. Para aquela viúva, essas palavras começavam a tomar um novo significado. Ela olhava para Elias com um misto de expectativa e descrença, pois a promessa que ele fizera não apenas contradizia a realidade, mas exigia uma fé além do que ela já havia experimentado. Afinal, como poderia confiar cegamente em algo que não tinha explicação? No entanto, ao mesmo tempo, uma pequena esperança brotava em seu coração. As palavras de Elias não eram apenas sons, mas carregavam uma força que ela não podia ignorar. Sentia-se como se estivesse caminhando numa linha tênue entre a razão e a fé, sem saber ao certo onde cada passo a levaria. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, encontramos o sentido dessa fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A promessa do profeta, contudo, não eliminava suas dúvidas, mas lhe dava uma chance de experimentar algo novo, algo que não podia ser compreendido pelos sentidos. A viúva, com o coração ainda dividido entre o medo e a fé, retornou ao lar com a incerteza pulsando em seu peito. Cada vez que pensava na promessa, seus sentimentos se alternavam entre a esperança e a descrença. Mas ao olhar para o rosto de seu filho, algo a lembrava de que o caminho da fé muitas vezes é trilhado com passos que desafiam a lógica. Ela não sabia se a promessa se cumpriria, mas sabia que para ela e para seu filho, confiar naquela palavra era a única saída. Nos dias que se seguiram, a viúva continuou a usar a farinha e o azeite com um cuidado redobrado, como se estivesse protegendo o milagre que ainda não compreendia. Cada refeição preparada era um novo teste de sua fé, um lembrete da promessa que Elias fizera e do salto de confiança que ela havia dado. Era como se a cada dia Deus a convidasse a ver o mundo com outros olhos, os olhos da fé. Assim como Abraão, que ao ser chamado, obedeceu e saiu sem saber para onde ia, a viúva de Sarepta agora vivia sob a expectativa de um milagre que, se verdadeiro, lhe daria forças para suportar as adversidades da seca e da fome. Sua vida, até então cercada de limitações, começava a se abrir para o infinito. E cada ato de fé era um passo em direção ao cumprimento da promessa. Sem perceber, aquela viúva estava sendo conduzida por Deus a um relacionamento de confiança que transcendia as necessidades materiais. A promessa de Elias não apenas garantia a provisão de alimento, mas plantava uma semente de fé que crescia a cada dia em seu coração. O que ela antes via como uma questão de sobrevivência, agora se transformava em uma jornada de descobrimento espiritual, uma oportunidade para experimentar o poder de Deus de uma forma íntima e real. E enquanto ela aguardava o desenrolar dessa promessa, a cada dia de sustento tornava-se uma nova confirmação de que, para Deus, o impossível é apenas o começo. A cada novo amanhecer, aquela viúva caminhava até o jarro de farinha e a botija de azeite com uma apreensão quase instintiva.
Esperava encontrar o fundo vazio, o fim do sustento, mas para sua surpresa, o azeite e a farinha permaneciam ali. No início, ela pensou que poderia ser apenas uma coincidência, um lapso em sua percepção. Contudo, ao preparar a refeição do dia e perceber que mesmo após retirar o necessário, o conteúdo não diminuía, a realidade de um milagre começou a se formar em seu coração. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 15, lemos que ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Aquela viúva experimentava em primeira mão o que significava confiar na palavra do Senhor e ver essa promessa se cumprir. Ao longo dos dias, o milagre tornou-se evidente e constante. Aquela mãe que antes se via perdida, agora encontrava sustento no que antes era apenas esperança. Cada vez que se deparava com a provisão renovada, seu coração era preenchido por uma profunda gratidão, uma fé que crescia dia após dia. Era como se cada pedaço de pão, cada gota de azeite, fosse um lembrete do cuidado de Deus, uma reafirmação de que Ele não a havia esquecido. Essa vivência lhe ensinava que, embora o mundo pudesse ser severo e o futuro incerto, a presença divina era uma certeza, algo que a acompanharia mesmo nas horas mais sombrias. O milagre que vivia a fazia recordar as palavras de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Cada refeição era agora um momento de reverência, uma experiência espiritual que ultrapassava a materialidade dos alimentos. A viúva se sentia conectada a um propósito maior, como se seu lar tivesse se tornado um espaço sagrado onde o próprio Deus se fazia presente. Ela, que antes tinha dúvidas e questionamentos, agora entendia que a fé não era um conceito abstrato, mas uma força viva, palpável, que transformava o ordinário em extraordinário. Ao alimentar seu filho e a si mesma, sentia uma renovação interior, uma paz que substituía o antigo temor. Estava vivendo o que muitos profetas haviam prometido, mas que poucos experimentavam de forma tão íntima. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus ensina: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O milagre do azeite e da farinha não só mudou a situação física dela, mas redefiniu seu entendimento sobre a vida e a fé. Aquela mãe que antes via a provisão como algo distante, agora compreendia que Deus estava ativamente cuidando de cada detalhe. Ela começava a entender que na vida a escassez não é o fim, mas pode ser o início de uma jornada para uma confiança mais profunda. Essa experiência não era apenas uma resposta para suas necessidades imediatas, mas uma lição que marcaria sua alma para sempre. E enquanto ela vivia o milagre diariamente, sabia que Deus estava preparando seu coração para algo ainda maior, algo que ela ainda não podia ver, mas que sentia nas entrelinhas do milagre que a acompanhava. Com o passar dos dias, a relação entre aquela viúva e Elias foi se aprofundando, transformando-se em uma conexão espiritual e emocional que ultrapassava o vínculo comum entre hospedeiro e hóspede. A presença do profeta em seu lar trazia não apenas uma companhia física, mas um alívio emocional e uma sensação de segurança que ela não sentia há muito tempo. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 15, vemos como assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias, indicando que a união entre eles era sustentada pela provisão de Deus. Elias, por sua vez, encontrou na casa daquela mulher um refúgio onde podia recarregar suas próprias forças e renovar a fé que o impulsionava em sua jornada. Diariamente, Elias compartilhava com ela palavras de encorajamento e sabedoria, ensinando-a sobre a providência de Deus e o valor da confiança. A viúva escutava atenta, absorvendo cada ensinamento como uma nova perspectiva para sua vida.
Em troca, ela o acolhia com generosidade e respeito, e cada refeição que preparava parecia ser um gesto de gratidão silenciosa, não só pelo milagre que Deus realizava em sua casa, mas pela presença de Elias, que a fortalecia. Com ele, sentia que suas dúvidas eram compreendidas e suas angústias compartilhadas. Assim, ambos encontravam conforto e segurança em meio a uma seca que parecia infindável. A passagem de Provérbios, capítulo 27, versículo 17, descreve bem essa relação. Assim como o ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Aquela casa, que antes era marcada pelo silêncio e pela solidão, agora pulsava com o dinamismo de uma amizade verdadeira, uma parceria que crescia sob o olhar atento de Deus. Juntos, a viúva e Elias criavam um espaço de fé e esperança, onde as palavras e as orações se tornavam um alimento espiritual tanto quanto o pão. A viúva se via transformada a cada dia, pois não só experimentava o milagre da provisão, mas também o impacto de compartilhar sua vida e sua fé com alguém que, como ela, acreditava em um propósito maior. A companhia do profeta lhe ensinava que a comunhão fortalece a fé e que mesmo nas maiores adversidades, a união com alguém de fé pode sustentar e renovar o espírito. Provérbios capítulo 17, versículo 17, diz: Em todo o tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. À medida que a amizade se fortalecia, o coração da viúva se enchia de uma gratidão e uma confiança que ela nunca havia experimentado. Ela sabia que Deus não apenas a sustentava com alimento, mas que também havia trazido Elias para fortalecer sua fé, para ajudá-la a ver a vida sob uma nova perspectiva. Mas, como muitas vezes acontece, a fé e a união que construíam seriam testadas, e uma nova crise se aproximava, lançando sobre aquele lar uma sombra inesperada. A serenidade que reinava naquele lar, sustentada pela provisão contínua e pela amizade com Elias, foi subitamente interrompida por uma tragédia inesperada. O filho daquela viúva, que era sua única alegria e razão de viver, caiu gravemente doente. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17, encontramos: E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que nele nenhum fôlego ficou. Para a viúva, assistir ao sofrimento de seu filho era uma dor inimaginável, algo que a deixava impotente e desesperada. Ela, que tanto lutara para manter a fé viva e que se dedicava diariamente a ele, agora via sua razão de viver sendo ameaçada. O Salmo, capítulo 130, versículo 1, reflete bem sua angústia. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Cada dia que passava, a situação do menino piorava, e a esperança da viúva começava a se desvanecer. A doença consumia a criança de uma forma implacável, e ela já não sabia mais a quem recorrer. A confiança que nutrira ao longo dos dias, alimentada pelos milagres diários do azeite e da farinha, agora era substituída pelo medo. Sentia-se como se estivesse sendo punida, e começou a questionar se, de alguma forma, não era digna do milagre que Deus havia lhe concedido. Em sua aflição, lembrou-se de Jó, que também questionava o propósito do sofrimento, como registrado em Jó, capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Quando o menino finalmente sucumbiu, a viúva sentiu como se o mundo tivesse parado. A dor de uma mãe ao perder seu filho é uma agonia incomparável, uma ferida que parece consumir a alma. Desesperada e cheia de dor, ela se voltou a Elias, buscando respostas para o que parecia ser uma punição divina. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 18, ela questiona o profeta: Que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Para ela, aquele momento era o fim de tudo, e não havia consolo que pudesse aplacar seu sofrimento. A presença de Elias, que antes era fonte de segurança, agora apenas a confundia,
pois não conseguia entender como Deus poderia permitir uma perda tão dolorosa. Jeremias capítulo 31, versículo 15, expressa bem esse lamento. Uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chorando seus filhos. Elias, ao ver a angústia daquela mãe e o corpo sem vida da criança, sentiu o peso daquela dor em sua própria alma. Ele sabia que somente Deus poderia trazer consolo para uma perda tão profunda e, sem hesitar, decidiu interceder em nome dela. O profeta tomou o menino em seus braços e subiu ao quarto onde ele havia sido hospedado, isolando-se para buscar o Senhor em oração. Ao colocar o corpo da criança diante de Deus, Elias clamou com toda a intensidade de seu coração, pedindo a Deus que devolvesse a vida ao menino. Aquele momento era mais do que um simples pedido, era uma súplica de um profeta que conhecia o poder do Altíssimo e que acreditava na misericórdia divina. E assim, em meio à dor e ao silêncio, Elias aguardava uma resposta que apenas o céu poderia dar. Elias, ao segurar o corpo inerte do menino, sentia a dor daquela viúva pulsando em seu coração. Em silêncio, o profeta subiu ao quarto e ali estendeu o corpo da criança, prostrando-se sobre ele. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 21, lemos como Elias clama a Deus. E estendeu-se sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Elias clamava ao Senhor com toda a força de sua fé, pedindo que a vida retornasse ao menino. Ele se lançava em oração, chamando pelo Deus que conhecia tão bem, o Deus que havia guiado seus passos, o Deus que jamais o desamparara. Elias sabia que aquele momento era um pedido extraordinário, mas seu clamor era movido pela certeza de que, para o Senhor, não havia nada impossível. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em sua oração, Elias não apenas pedia pela vida do menino, mas intercedia em nome daquela mãe que tanto sofria, colocando diante de Deus a dor e o desespero dela. O profeta rogava pela intervenção divina, pedindo que o Senhor demonstrasse sua misericórdia para que o coração daquela viúva fosse confortado. 3 vezes, Elias se prostrou sobre o menino, clamando ao Senhor para que seu espírito de vida trouxesse o menino de volta. Ele, que tantas vezes havia sido testemunha do poder de Deus, agora se lançava em uma súplica desesperada, sabendo que o Senhor não rejeita o clamor sincero dos seus. No Salmo, capítulo 30, versículo 5, lemos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E então, em meio ao silêncio daquele quarto, um milagre aconteceu. A respiração do menino voltou e sua vida foi restaurada. Os olhos da criança se abriram e a morte que parecia final foi substituída pela presença da vida. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 22, encontramos: e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias, que antes clamava em súplica, agora sentia a paz do Senhor em sua alma. Ele pegou o menino em seus braços, sentindo o peso da vitória divina sobre a tragédia, e desceu para devolvê-lo à mãe. A viúva, que aguardava com o coração apertado e lágrimas nos olhos, viu seu filho nos braços de Elias, vivo e saudável, e seu coração se encheu de uma alegria indescritível. Em Lucas, capítulo 1, versículo 37, está dito: para Deus nada é impossível. A viúva caiu de joelhos em gratidão, percebendo que o Deus de Elias não era apenas um conceito distante, mas um Deus vivo, presente, que respondia à fé de quem nele confiava. Ela, que tantas vezes sentira sua esperança vacilar, agora via seu filho nos braços, uma prova irrefutável do amor e da compaixão divina. Seu lamento transformou-se em louvor, e sua tristeza foi substituída pela certeza de que Deus não a abandonara.
Aquele milagre não apenas trouxe seu filho de volta, mas também restaurou a própria fé da viúva, que agora via sua vida sob uma nova luz. Em Romanos, capítulo 8, versículo 31, lemos: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Elias, ao ver a alegria daquela mãe, sabia que sua missão naquele lar estava cumprida. O Senhor havia agido, não apenas para demonstrar seu poder, mas para fortalecer a fé daquela viúva e mostrar a ela que mesmo nos momentos mais sombrios, Ele está presente. A criança, que fora devolvida à vida, agora representava um novo começo para aquela mãe. Um símbolo do amor divino que havia permeado aquele lar. E enquanto o profeta se despedia, a viúva sabia que nunca mais duvidaria da presença de Deus em sua vida. Aquela viúva, que antes era uma mulher solitária e marcada pela dor, agora era alguém transformado com uma fé renovada e fortalecida. Ela, que outrora lutava apenas para sobreviver, agora conhecia a profundidade do cuidado de Deus, que se estendia muito além de suas necessidades físicas. O milagre que presenciara, tanto no sustento diário do azeite e da farinha, quanto na ressurreição do filho, se tornou o alicerce de uma confiança inabalável. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 24, vemos como essa transformação foi completa. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aquela mãe que antes questionava o porquê de tanto sofrimento, agora encontrava uma paz profunda, sabendo que cada desafio enfrentado fora uma preparação para compreender a fidelidade divina. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, encontramos essa promessa: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A jornada de transformação da viúva é um reflexo de como a fé pode crescer em meio à adversidade. Para ela, cada prova e cada milagre representavam uma lição sobre confiança, sobre o amor e a bondade do Deus que não abandona os seus. Agora, toda vez que olhava para o filho, ela se lembrava da misericórdia divina que lhe fora concedida, e seu coração se enchia de gratidão. Era como se o próprio Senhor houvesse visitado seu lar, trazendo vida onde antes havia apenas desespero. Ao lembrar dos momentos de incerteza, a viúva entendia que tudo havia sido parte de um plano maior, um caminho que a conduzia a um relacionamento íntimo e profundo com Deus, assim como lemos em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A história dela, de uma mulher comum transformada por sua fé, agora servia como testemunho do poder de Deus para todos que a conheciam. Ela percebia que sua vida, antes marcada pela escassez e pela dor, havia se tornado um exemplo de como o Senhor pode fazer o improvável. Cada dia, ao preparar o alimento e ver a provisão renovada, ela sabia que o Deus que operara aquele milagre continuava ao seu lado, sustentando-a e amparando-a em cada passo. A viúva não apenas sobrevivia, ela agora vivia uma vida plena, sustentada pela certeza de que, não importa a dificuldade, o Senhor estaria sempre com ela. Em Salmos capítulo 118, versículo 24, encontramos a alegria dessa confiança. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A história daquela viúva, marcada por momentos de profunda tristeza e redenção, ecoava como um lembrete de que a fé é uma luz que pode brilhar até mesmo nas noites mais escuras. Ela não precisava mais temer o futuro, pois sabia que seu Deus era fiel e justo. Sua vida, antes limitada pela luta diária, agora era expandida pela esperança e pela paz que só a fé verdadeira pode trazer. Esse testemunho de transformação e confiança era algo que ela levaria para sempre em seu coração.
com a certeza de que o Deus que havia agido em seu favor continuaria cuidando dela e de seu filho em todos os dias de sua vida. E assim, em paz, ela seguia, sabendo que jamais estaria sozinha. A história da viúva de Sarepta nos deixa uma mensagem profunda sobre confiança e entrega. Ela, que já havia perdido tanto, encontrou na fé uma força que nem ela mesma sabia possuir. Quando o impossível parecia ser a única resposta, Deus transformou o pouco que ela tinha em abundância, revelando seu cuidado até nos momentos de maior desespero. Aquele punhado de farinha e fio de azeite tornaram-se símbolos de uma fé que não se abala diante das circunstâncias. Elias trouxe até ela não só a promessa de provisão, mas uma oportunidade de crer quando tudo ao redor dizia o contrário. Em cada refeição que não se esgotava, a viúva e seu filho experimentavam o milagre diário da fidelidade de Deus, vendo sua presença em cada detalhe. O amor divino sustentava não só o corpo, mas o espírito, renovando o coração daquela mãe e fortalecendo sua fé para sempre. Essa história nos convida a refletir sobre a própria confiança. Onde está nossa fé diante das provações? Será que conseguimos confiar quando o fim parece próximo, quando tudo nos pede para desistir? Que a fé da viúva de Sarepta inspire cada um de nós a enxergar o amor e o cuidado de Deus, que muitas vezes espera apenas que entreguemos o pouco que temos para que Ele multiplique abundantemente. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida apenas com uma pequena atitude, que pode transformar sua vida para todo sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.